Toda vez a gente tem que começar e fica na dúvida. Assim, eu começo, você começa? Toda vez. Então vai, começa. Então vai. Pode Fala começando. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcos Soares. Eu sou Romário Oliveira. Juntos no programa Pode Pode Fala. Falar. Não vai precisar soltar a vinheta de novo. Já vamos começar o programa. O programa tá começando. Você sabe quem é o convidado de hoje? Quem é o convidado de hoje, Mário? Ó, é o André Negrão. Eu não vou nem citar a quantidade de... Ele vai falar o que ele é. Você sabe o que ele é? Maravilha, vamos Então, lá. vamos receber hoje André Negão. Uhul! Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Romário, Marcão, e obrigado pelo Pode Fala, né? Você pode falar e fala mesmo. Então vamos lá. Eu sou médico psiquiatra há muito tempo, décadas na verdade, eu trabalho com dependência química, tenho uma posição lá como médico coordenador de um dos ambulatórios no Hospital das Clínicas, do Instituto Perdizes, que a gente trata de dependentes químicos de remédios prescritos, remédios como Zopidem, enfim. E também tem uma parte minha que atua na academia, né? Eu sou orientador da pós-graduação na Universidade de São Paulo. E também uma parte minha que foi vendo uma lacuna de demandas aí, e eu e mais dois sócios fizemos o que a gente chama da Canadélica Ensina. É uma empresa de ensino à distância. E é isso aí que a gente vai falar, né? Exatamente, até né, como gancho, na minha primeira pergunta, doutor, o que é a Canadélica Ensina? Obrigado, essa brechinha pra gente. Então, como eu estava dizendo, a gente viu brechas na formação das pessoas, seja o profissional da área de saúde mental, na graduação, né, durante o curso de psicologia, ou mesmo da medicina, ou da assistência social. E é uma brecha que a gente viu que é o seguinte: os cursos às vezes ficam engessados e não estão atentos ao que está acontecendo na sociedade brasileira, né? Acho que para dar um exemplo do final de 2025, a explosão do problema que virou as apostas virtuais. Então isso pegou de calça curta, né? Tanto o governo, né, na formação dos profissionais, como os consultórios particulares. O que a gente faz com essas pessoas? As instituições de internação, as famílias levavam, olha, meu filho, meu marido, ou às vezes a esposa também, está perdendo meu dinheiro aqui. Interna para estancar, mas dali em diante não sabe o que fazer. Então a Canadélica Ensina está atenta à sociedade brasileira. O que está emergente, que a gente fala, de problemas na ordem da saúde mental. A gente chama profissionais e professores, então a Canadélica Ensina conta com mais de 20 professores que dão supervisão, orientação, não é só o curso, são cursos à distância, e a gente vê que tem uma lacuna de formação. Você tem que acompanhar o profissional. O profissional traz um caso para, doutor, eu estou com um paciente que tem problema com usar muito Zopidem, né? Que faz parte de um dos cursos da gente também, um remédio calmante, remédio prescrito, parece que não vai dar muito problema, né? Porque veio da mão de um médico e a coisa transborda, tal como um álcool, um crack. Ô, doutor, então assim, pra gente falar pro nosso público ali, a Canadélica, ela não é só para profissionais, né? Pra falar pro pessoal de casa, que não é só para profissionais, é para a sociedade também. Profissionais na área de Que saúde, bacana. né? Saúde. A gente tenta passar isso, mas é exatamente isso, né? Por exemplo, o curso de apostas, ela é para gestores de saúde. Imagina quantos municípios tem no Brasilzão que estão se havendo com esses problemas de apostas, porque é virtual, é para todo lugar. Onde está desenhado no mapa do nosso país, está... E é uma novidade, né? Sim. Não deixa de ser uma demanda atual, uma demanda nova. Exatamente. Né? Sim. Então, é isso. Então, para gestores de saúde, para as pessoas em geral, tem alguns cursos que são mais específicos. O curso de cetamina, o curso de Zopidem vai mais para a área de saúde, mais para a área médica. Legal. E o nome, doutor, esse nome, Canadélica Ensina. Quando eu leio esse nome, né, automaticamente na minha cabeça, né, remete a cannabis e a psicodelismo, psicodélica, dudélica.
né? Qual é a intenção do nome? Da onde veio o nome? É um nome sugestivo, intuitivo? Qual a razão do nome e o significado? É, temos aqui esse nome está na raiz dos fundadores, né? Tanto o Daniel Lamona, com o Bruno Noco e eu, eles dois são psicólogos, e cada um com as suas particularidades, eu também, né? É, de apresentar para a saúde mental, para os profissionais e para as saúdes, e para desmistificar, e às vezes ver o que é preconceito e o que é inovador, técnicas de tratamento que estão aí. Estão sendo testadas no mundo inteiro, então a gente pode pensar em cannabis medicinal, a gente pode pensar nos psicodélicos, no papel deles em saúde mental. Então é provocativo também, né? A gente Legal. estava falando do fala ou Sim, sim. fala, né? É justamente essa a ideia, né? É trazer, né? É fazer né, uma explanação sobre isso e até polemizar, né, o assunto. Porque assim, quando a gente fala, né, de cannabis, por exemplo, a gente, né, automaticamente remete ao maconheiro, né? E não tem, né, a ver. É o que o senhor disse. Hoje, né, existem vários estudos, já existem aplicações, né, da cannabis de uma forma medicinal. Né? Como que é isso hoje no cenário, né, brasileiro? Como que é essa introdução da cannabis de forma medicinal? O que a gente está falando aí? Então a gente já está falando da sociedade, né? Então na sociedade existe o uso recreativo, e daí a gente pode derivar para tráfico, enfim, pode, Não, então, a coisa pode isso ir que eu muito queria saber, grande. doutor. Né, E aí, sim, por exemplo, né, quando é diferente eu falar cannabis e eu falar maconha ou é a mesma coisa? Você sabe quando. Sabe quando você falou, eu li Canadérica, assim, imaginei que o usuário de maconha ele vai lá e fala assim: agora eu vou, porque agora vai ter o doutor que vai Exatamente, me. porque vai me prescrever um baseadinho. Agora vai ter o doutor, Vai me o doutor prescrever. que defende o maconheiro. Exatamente. O maconheiro ele defende. É por isso que, né, foi até o início da minha pergunta. Cannabis e maconha, né? Porque quando eu falo de um uso recreativo, eu tô falando do uso da maconha. Né? E a cannabis é o princípio ativo. Tem como desvencilhar uma coisa da outra? tem, mas elas sempre vão vir juntas, né? Então, quando você vai falar de cannabis medicinal, você vai falar de cannabis, quer dizer, você vai falar do princípio ativo que está na planta e que não é um só, né? Para quem já se aventurou, sabe que tem CBD, tem os canabinoides, tem o THC, que são os dois grandes compostos que estão em cada baseado, ou mesmo nos frascos onde tem os óleos. Sim. Né? As pessoas precisam saber, a Anvisa já aprovou, Sim. já encontra nas farmácias. Doutor, explica para o nosso público. Tá bom. Porque tem essa grande diferença. E eu tenho essa impressão, o Marcão tem certeza que tem também essa visão por tratar tantas pessoas. O usuário de maconha, ele defende com unhas e dentes. Ele não consegue, parece que quando fala do uso de cannabis, ele só olha a droga mesmo em si. Ele não consegue separar. Se você pudesse explicar, né? Se o doutor pudesse explicar, desvincular, né? A maconha que ele compra, o prensado. O camarão rosa. Não é? O hidropônico. Não é isso. Doutor, se você pudesse explicar para o nosso público, desvincular isso da maconha que vende numa favela, numa biqueira, de uma maconha que é tratável, que é tratada por um médico, por um especialista. O maconha, doutor, né, mudando assim, né, até resumindo o que o Romário falou. Um maconheiro, ele vai na farmácia comprar o óleo de canabidiol, por exemplo. Ele vai procurar a mesma sensação? É o mesmo motivo de ir na biqueira comprar uma paranga de maconha ou ir na farmácia pedir um frasco do óleo de... É ótimo isso que vocês estão falando, porque precisa estar muito bem claro, né, qual é a intenção aí, né? No extremo a gente pode pensar, poxa, um dos grandes problemas de uso de maconha no país é que o uso de maconha recreativo ainda é crime, né? Você pode ir você pode ser enquadrado em não tráfico, né? Mas ainda vai ser está dentro do código da lei. Então, poxa vida, se eu passo isso para uma cannabis medicinal, eu estou sem a sanção da lei, porque seria uma restrição ao uso recreativo que eu faço. Então, essa é uma decisão importante, né? Para quem vai prescrever, para quem está chegando, né? Que nem vocês estão falando, doutor André, vai ser a biqueira oficial aqui, né? Agora eu não vou precisar mais né, me haver, né, com tráfico, ou ficar com uma questão moral na minha cabeça, ou etc, etc. Já rodei aí, estou cumprindo uma ordem judicial. Não é assim, pessoal, pelo amor de Deus. Inclusive, gostaria de saber a diferença quando é prescrito, prescreve um óleo, né?
Como que tá isso, os avanços? Quando que é indicado, quando não é, quando é para tratar, quando não é para tratar? Como que tem essa avaliação? Como vai ser receitado um paciente? Ok. É, vamos falar, assim, a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de substâncias que agem na cabeça das pessoas, que modificam as emoções, o jeito de pensar e o comportamento. Então, para valer, não tem tanta indicação hoje em dia para cannabis medicinal, entendeu? Porque a gente tem muito estudo, e aliás, isso é o mesmo cenário para os délicos, né, os psicodélicos. Então, a gente tem às vezes a gente identifica, é um pouco do papel da cananélica em si, né, esgotamentos dos recursos atuais que a gente tem, e a gente está atento a olhar adiante o que está sendo testado, quais são as inovações, né, tanto na área da cannabis medicinal, então acho que tem poucas evidências, talvez alguns estudos mostrando CBD, por exemplo, para transtornos ansiosos, que a gente diz. Inclusive no Brasil, a gente tem estudos na Universidade de São Paulo, em outros centros universitários brasileiros, de testar isso, mas isso não virou Anvisa ainda. Isso ainda não está na bula. Né? Se você procurar a bula como que é da importante essa cannabis, informação, Marcos? Vou falar pouco de ainda não tem um regulamento, isso daí não está ainda Na oficializado. verdade, a gente está iniciando testes, é isso? Exato, é isso. Então isso é Né, importante são- pra caramba a gente falar dentro do programa, porque as pessoas chegam com uma defesa tão grande, falam assim, eu tenho que usar aquilo, né? Você percebe isso também com seus pacientes? Eu percebo, e a gente estava falando, vamos dizer assim, fazendo um pouco de um preconceito ou estereótipo daquele maconheiro arraigado, né? Ele chega com dread, ele chega com a camisa do Bob Marley no consultório, Sim. ele está dizendo já para ele claramente qual é o lugar dele, na vida dele, na sociedade, etc. Mas ele já viu que ele às vezes rodou e está com problema de controlar o uso. Então ele vai dizer, não tem um jeito de usar óleo, um óleo com pouco de THC, né? O que é aprovado é 0,3% aqui no país, que pode estar nas farmácias. Primeiro, não tem estudo para isso. Segundo, não vai funcionar, porque não tem estudo. E a impressão minha e de outros colegas, que a brisa é isso que ele procura, essa gratificação, e ele não vai ter isso no óleo. Por Sim. várias coisas. Das coisas que a gente tem na sociedade da gente que mais criam dependência e problemas é o tabaco. Por quê? Porque ele usa o pulmão da gente para entrar em contato, para ir para o cérebro. Se eu como uma coisa, tem que ir para o intestino, aquilo tem que ser digerido, vai para o coração, vai para o pulmão, volta para o coração, depois vai para o cérebro. Então é muito lento, né, que é o caso dos olhos. Onde eu quero chegar é assim, ele não vai ter a mesma experiência que ele está procurando da brisa, da gratificação no uso da maconha fumada. Então, provavelmente ele vai abandonar isso, vai pedir para você aumentar a dose, vai pedir para você... Não tem um com THC mais forte. Então, de novo, a gente está falando de uma pessoa que individualmente quer fazer a cabeça de quem está prescrevendo. Né? Então, não é assim que funciona. Né? Então ele tenta burlar uma coisa para continuar o uso dele. Ele só Isso. tenta usar agora regulamentado. E às vezes é difícil, né? Porque parece persuasivo, né? Assim, puxa, é para controlar meu uso, né? Eu falo, olha, realmente não tem evidência. Isso que a gente está falando aqui é dentro de um grande capítulo chamado de redução de danos. Mas mesmo para redução de danos, tem normas, tem o que já funcionou e o que não funcionou. Doutor, dá para colocar a ibogaína, por exemplo, nesse pacote? Dá, porque a ibogaína, você não tem estudo clínico controlado em nenhum lugar do mundo que diz que ela é melhor ou pior do que o placebo. E isso é muito importante. Isso, hein? Isso é importante porque se você, e ainda mais em situações que vocês lidam com isso no dia a dia, famílias desesperadas, pessoas desesperadas que já fizeram várias tentativas bem ou mal feitas de coibir o uso de uma cocaína, de um crack, de uma aposta virtual, elas estão muito suscetíveis, estão muito vulneráveis. Então você tem que se guardar no seu lugar. Olha, a ibogaína não tem estudo clínico, não tem. Você vai pagar por algo, e aí não é pouco, muitas vezes as pessoas pagam 8 mil, 10 mil, 12 mil reais por uma dose. E quem me disse que aquilo não é melhor ou pior que um placebo, algo que não tem o nome de ibogaína. Que informação importante. Então, você não pode enganar as pessoas, né? As pessoas têm que estar... Eu, quando estou com uma dor de cabeça e tomo uma dipirona ou um paracetamol, eu quero que naquelas gotinhas da dipirona ou do paracetamol, de fato, tenha um princípio ativo.
e que isso tem uma comprovação que, primeiro, não vai me fazer mal, e segundo, que está próximo daquilo que promete, Sim. né? E a ibogaine é um bom exemplo, porque ela é perigosa, ela dá arritmias cardíacas importantes, nas doses que parece que ela funciona. Isso é feito em modelo animal, que a gente fala, quando a gente fala isso, é pegar um ratinho lá, e ele Sim. não tem escolha, ele vai tomar a ibogaína que o pesquisador vai dar para ele, a quantidade que vai dar. Então, vocês trouxeram o tema da ibogaína, isso dá muito view, porque o Trump, há 2 semanas atrás, o presidente dos Estados Unidos, reservou uma grande quantidade de dinheiro agora para pesquisas, finalmente, estudos clínicos, a gente fala randomizados, quer dizer, bom, então estou defendendo ele, mas agora vamos tirar a limpo, quer dizer, eu não estou defendendo aqui um governante como o Trump, eu estou defendendo umas pesquisas sérias, estudos clínicos controlados, e que a sociedade, o Poder Executivo, o Estado estejam organizados para tirar limpo, não enganar as pessoas. Legal, doutor. No conteúdo, né, hoje vocês já oferecem, né, dentro do Canadelli que ensina, ferramentas de estudos para apostas virtuais, cetamina e zolpidem, certo? Exatamente. E o que o senhor, o doutor, acha, né, interessante passar para esses profissionais, porque, né, são dependências com, eu não sei te falar se são consequências ou diferentes, né? A pessoa que usa zolpidem, por que ela começou o uso de zolpidem? Porque ele é prescrito para uma coisa, essa parte posso dizer que é a farmacodependência, Deve né? dizer. Deve Isso, dizer isso. que é a farmacodependência. Mas, por exemplo, a gente estava batendo um papo ali, né? O doutor me disse que o zolpidem ele é prescrito inicialmente para uma insônia. Exatamente. Então, olha a Leve situação. ainda. Ele falou tem uma. Leve. Essa Dor de sono insônia leve. inicial, leve ou inicial, mas enfim, né? Então, olha como as coisas são. Quer dizer, você tem a sociedade, você tem um grupo que é os médicos, depois os pesquisadores, depois a indústria farmacêutica e as pessoas. Não é todo mundo que tem insônia sofre muito com isso. Exato. Tem vários remédios aí. E tem um histórico na medicina também de muito remédio que inicialmente parece que ia dar bem e não dá tão bem assim, né? Não é muito na época da gente, mas na década de 50 a gente tinha os barbitúricos. Eles eram grandes remédios para a insônia, né? E grandes remédios que, se você errasse a dose, você morria, né? Então, opa, não vai dar certo isso. Para vocês terem uma ideia, as propagandas de barbitúricos, até no Brasil, mas no mercado americano, eram em revistas de grande circulação. Você abria a sua revista lá no domingo e tinha lá uma propaganda de barbitúrico. Bom, aí vieram a época dos benzodiazepínicos, o caso do diazepam, do clonazepam. Clonazepam. Ah, não dá dependência. Não mata, quer dizer, é menos arriscado, mas não dá dependência. Assim que lançou no mercado, na década de 70, poucos anos depois, alguns pesquisadores começaram, eu acho que eles seriam os avós do Canadelli que ensina. Ele falou, opa, a gente está percebendo que não vai dar muito bem isso daí, vai dar ruim. E aí, avançando, vamos pular para a década de 90, surgiu o zolpidem, também apregoado como remédio para insônia inicial, né, aquele comecinho de sono que a pessoa tem dificuldade e que não dá dependência. Tanto é que no mercado brasileiro, até o ano passado, ele era um remédio não controlado de tarja preta. E a gente viu o problema que tem sido. Tanto é que, é isso que eu falo, que a Canadelli que ensina está atenta. Por exemplo, o governo, via o braço da Anvisa, passou, não, pessoal, agora é receita azul, tem que controlar isso daí. As pessoas estão obtendo com muita facilidade uma medicação que foi criada para o bem e agora está dando muito problema. Então, olha como as coisas se confundem, né? Acho que vocês estão trazendo isso. E essa cannabis medicinal, será que ela também não vai... A gente fala um desvio de uso. Não vai virar uma coisa recreativa, não vai virar uma justificativa, para, na verdade, a pessoa não tomar a iniciativa que ela tem que fazer e fazer uma análise de consciência. Essa maconha está me levando a problemas na vida ou não? O que eu estou defendendo aqui? Agora, eu só queria fazer um adendo da cetamina. A cetamina também é um remédio, e aí o curso da gente é para a aplicação dela, é uma nova tecnologia, para tratamento de depressão. Então, aí, meu nome está muito identificado com dependências químicas, mas a Canadelli que ensina, quando meu nome está lá, é identificado em o que tem
novidade de tecnologias dentro da área de saúde. Então, a cetamina é um anestésico, se descobriu na década de 90 e passa a se fazer estudos aí sim sérios, controlados, e hoje ela é aprovada no país na forma intranasal para tratamento de depressão. Então é diferente disso, a ketamina já tem na bula dela, na forma intranasal, que ela é tratamento para depressão. Mas a gente não tem isso para cannabis medicinal. Né? Então, Nossa, E- eu sim. queria fazer uma pergunta baseada falando de cetamina. Tratando da depressão, só a medicação, ela também não vai fazer tudo. Exato, perfeito, Né? Romário. Eu queria colocar essa colocação Sim. público de casa para quem está assistindo. A De esperar medicação, que a né, medicação é vai ser o uma grande das salvador. fases, né? Ela é uma das Vai fases do levantar da tratamento. cama. Exatamente. E talvez o que ela apresente, né, quem tiver interesse em acessar quem tiver interesse e quiser acessar nossos sites, vai ver uma explanação do curso de cetamina, que você, diferentemente de remédio que você toma todo dia, por exemplo, uma pessoa que tem depressão, ansiedade, tem que tomar diariamente, às vezes por anos, aquele remédio, os psicodélicos, e a cetamina em algum grau se aproxima aos psicodélicos, ela é tomada uma vez por semana, por 4 semanas, 8 semanas, aí a pessoa, às vezes, se ela melhora, você só vai repetir isso depois de um mês. Então a gente fala que é uma mudança de paradigma, é uma mudança de postura diante dos tratamentos hoje em saúde mental. Então, é um remédio extremamente forte. É forte, sim. E aí, durante esse processo, a pessoa também tem que ter uma reação, não só da medicação, de uma ajuda também. Seria uma terapia? Seria um psicólogo? É bacana isso que você está falando, Romário, porque boa parte das cetaminas que são feitas hoje em dia para tratamento, tem que ser tratamento em clínica, não é uso recreativo. Ouvi dizer que a cetamina me ajuda, eu vou, se for na biqueira, no universo das vendas paralelas. E falsificar uma receitinha. Ou dependendo da criatividade da pessoa e do grau de engenhosidade dela, todo o suporte é necessário. Por quê? Porque a cetamina, ela leva um estado alterado de consciência. A pessoa fica alterada durante o tempo que a cetamina faz efeito. Nas clínicas, você dá a cetamina, administra, né, o termo que a gente usa, por 40 a 50 minutos. Então, naquele momento, a pessoa está como se ela tivesse um sonho acordado. Então, ela lembra de tudo que se passa. Diferentemente de um sonho, né, que muitas vezes a gente não lembra, a gente sabe que sonhou, mas não lembra, ela vai lembrar direitinho. E, às vezes, ela está tomando essa cetamina porque ela não está bem. Então, ela vai entrar em contato com aspectos do dia a dia da vida dela que não estão bem. Isso pode ser de um sofrimento muito grande. E como é que a gente faz aí nessa hora? A gente faz a terapia assistida. Há um profissional treinado da área de saúde, pode ser médico, pode ser psicólogo, pode ser assistente social, pessoal da enfermagem treinado, para estar junto dessa pessoa se ela tiver algum, a gente fala, situação que a desafia, medo de morte, entrou em contato com alguma situação antiga de vida que ela começa a chorar, começa a ficar desesperada, existe uma pessoa lá para dar suporte. Então isso se chama, hoje em dia, de terapia assistida por psicodélicos. Terapia assistida por ketamina ou por psicodélicos. Legal, doutor. Como é, né, no mundo em que as drogas hoje em dia elas estão cada vez mais atualizadas, né? Cada hora aparece uma substância nova, uma droga nova. Como que é correr atrás disso, ter que se atualizar, né? Um exemplo, por exemplo, né, o fentanil, né, que dizem que está chegando para o Brasil. Existe, assim, alguma projeção, algum estudo sobre o fentanil aqui no Brasil? Então, só atualizando aqui, o fentanil já está nas ruas, já é vendido no mercado paralelo. O que tem no Brasil e o mercado do tráfico ainda não está traficando pesado o fentanil. O fentanil que é usado aqui recreativamente, que vai criar os problemas muito associados, ele é desviado do fentanil hospitalar. É diferente da Europa, Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, que o fentanil já é uma mercadoria do tráfico, principalmente dos cartéis mexicanos que entram no mercado americano. Então quer dizer, doutor, que o tráfico aqui no Brasil começa nos hospitais? Então, olha, que complicado, né? Eu tenho um aluno Pesado, né? de pós-graduação
E ele fala, doutor André, a gente virou a biqueira oficial, né? Se referindo aos hospitais, ao corpo clínico, médicos que prescrevem. Então, infelizmente, sim. Vamos tomar cuidado aqui, não é que o médico está avalizando isso. Eu estou dizendo de uma outra fruta ruim aí na fruteira de toda a medicina. Eu estou dizendo que muitas vezes é desviado mesmo, a pessoa rouba do hospital, né? Alguém que tem contato, né, desde a chegada do medicamento no hospital até ele ser usado, por exemplo, no centro cirúrgico, né? O fentanil é um anestésico, então ele é muitas vezes usado nessa situação. Tem vários pontos aí onde isso pode ser retirado, vamos dizer assim, de uma maneira não lícita, e isso é vendido, obviamente, né? Isso é vendido no mercado paralelo. Legal. Doutor, aproveitando, né, o gancho e mudando completamente de assunto, aonde que, né, o doutor médico, psiquiatra, pesquisador, empresário, supervisor e o André Negrão, aonde que ele entra nessa história, como separa isso? O André Negrão, ele tem seu momento de lazer, ele escapa um pouquinho dessa loucura que é o mundo da saúde mental. Ou ele é mais um DPN, mas só do trabalho. Ou ele é, exatamente. Doutor, o senhor é um workaholic ou não? Onde que entra espaço, né, para bicicleta, para guitarra, que eu fiquei sabendo que no consultório do senhor tem lá 2 guitarras. Aonde que entra espaço para isso na vida? Precisa, né? Precisa tá presente, né? Eu não sou mais um novato aqui, eu gosto muito da minha profissão, eu gosto de ajudar as pessoas, ajudar as famílias, gosto de ensinar também, todos esses aspectos aí do André Negrão oficial, vamos dizer assim, né? Eu tenho a impressão que são pilares, né? Cuidar de si, né? Cuidar da saúde. O pilar amizade é fundamental, né? Ontem que foi feriado, assim, eu e minha companheira, mais um carro, a gente sai, passamos a tarde inteira conversando, sentados. A gente não acessava o celular. Acho que isso é fundamental. Para conhecer um pouquinho mais do doutor, falar para o público. O doutor é casado, tem filhos. Manda um abraço, manda um beijo lá para a família, né? Obrigado. Um beijo para o Rô e para a Ju, né? Meus filhos queridos do coração. E, aliás, falando alguma coisa assim, tá em tempo com eles, né? Logo, logo é meu aniversário, a gente resolveu fazer um programa divertido, que é eu ficar com eles, né? A minha companheira fica em casa, mas eu vou viajar com eles, né? Eles são pais, filhos da minha ex-esposa. A gente vai para um lugar no litoral para ver baleia. Não sei se as pessoas sabem, mas graças aos movimentos de preservação, tá cada vez mais o tráfico de baleias, tráfico no bom sentido, né? Só tá traficando tudo, até as baleias não tá sobrando. Não, mas é verdade mesmo, o litoral brasileiro, ele é bastante... Então, mas é isso, mas falando isso... É brincadeira. E era um grande desejo, que a gente sempre falava de baleia, etc. Então, os 3 vão lá fazer passeio de baleia. Reviver sonhos, né? Uma época da vida foi muito importante, na época que eu fiz a faculdade de medicina, é muito dura, e meu pai me deu um veleiro pequenininho. Isso foi ótimo, eu aprendi a velejar, não sabia velejar, fui atrás, mas eles nunca aprenderam a velejar, esses filhos. Então está na hora do pai ensinar alguma coisa assim para ficar com eles. Então, voltando à pergunta, amizade, cuidar de si, cuidar da família e resgatar esses sonhos. Legal. Então, a gente comentou da música, é duro, mas às vezes entre uma consulta e outra eu vou lá no violão, toco um pouco, faço eu fui treinado em violão clássico, então eu vou ler uma partitura, resgatar essas partituras. Então, respondendo a tua pergunta, é isso, né? Um olho no gato, outro exatamente, peixe, um psiquiatra cuidando da própria saúde mental. Sim, né? Sim. Senão a gente vai para o uso indevido, né? O que é uso indevido? É o que a gente está falando, por exemplo, de medicamentos que nem a acetamina, medicamentos anestésicos. A pessoa começa a usar mais do que é prescrito, o Zolpidem é típico disso, né? Então a gente pode pensar uma pessoa que trabalha muito e ela não está bem naquele dia, ela resolve trabalhar mais. Sim. Eu vejo muitas vezes isso, eu acabo aumentando o número de consultas, eu falei, opa, não é isso, não é isso que está na ordem do dia. A produção já trouxe. Então, olha lá. O doutor tá aqui. Olha só. Tocando guitarra. Pensei que fosse o Eric Clapton. Olha. Show de bola. Obrigado, produção. Obrigado, AI também, né? Vamos fazer um olá para as AIs. Né? Trazendo um lado humano também do médico, né? Eu fico pensando assim, o médico psiquiatra, né? A medicina sempre foi, doutor, uma escolha lá desde o começo? Já pensava na medicina, psiquiatria, ou foi acontecendo as coisas? Foi acontecendo, não era.
Tem muito médico na minha família, né, do lado do meu pai, do lado da minha mãe. Eu tenho a impressão que isso sempre andou, né? É mais fácil encontrar um palmeirense, vamos sair, um torcedor do Barcelona numa família onde todo mundo torce para o Barcelona do que outro time. Sim. Então, acho que tinha uma influência próxima, né, nisso. Tinha uma família muito exigente, meu pai e minha mãe sempre foram muito exigentes com os dois filhos. Então, eu tenho a impressão que a gente brincava, minha irmã e eu, se a gente não entrasse numa universidade pública e bem ranqueada, a gente provavelmente era deserdado dentro de casa. Sim. Então, também tinha uma pressão, vamos dizer, moral ou de formação. E a escolha pela psiquiatria é meu lado, vamos dizer, esse lado que toca violão. Eu fiz 2 anos de filosofia durante meu curso médico. Então, a minha pessoa é muito próxima às humanidades. Então, dentro da medicina, eu falei, o que está mais próximo das humanidades? Aí era a psiquiatria, e aí foi um curso natural, e segui a carreira daí em diante. Romário, eu acho interessante também a gente trazer um assunto que é o preconceito. Quando a gente fala de saúde mental, trazer, né, essa questão do preconceito, né? Seja o preconceito em relação ao que faz uso de alguma substância, ao dependente químico, ao usuário recreativo, né? Ou também um preconceito em relação a qualquer outro tipo de transtorno. Eu acredito que o doutor ele deve sofrer um preconceito porque é o doutor que está defendendo algo, certo? Exatamente. Então, como que ele lidar com isso, do preconceito, até na própria área dele, que é a ignorância, que é uma liberação. A gente já tem preconceito de pegar e falar assim, o cara vai estar usando, né? Eu vou ter esse Olha, vocês preconceito. falando nisso, me vem várias coisas na cabeça. E a gente sabe, né? Diante de preconceito, se há um preconceito mesmo, é informação, né? E eu tenho a impressão que, retomando aí, eu quis extrapolar, sair do consultório. Não posso sair do consultório como médico, mas posso sair como alguém que vai ter uma situação de extensão do conhecimento, que é a Canadelli que ensina. Ela não é só cursos EAD, mas ela é também monitoria, ela é supervisão para as pessoas. A gente vai criar uma comunidade de pessoas que vai nos acompanhar. Seria um serviço de saúde pública. Eu acho que teria utilidade pública, Utilidade pública em saúde, né? Porque ele não é prestador de serviço direto, né? de atendimento direto. Mas nesse caso, né, na Canadelli que ensina, o doutor sofreu preconceito de próprios companheiros de profissão? Isso sim, claro, né? Por quê? Porque a gente está falando de coisas que ainda não são aprovadas, né? Não está na bula, né, da cannabis medicinal, quais são os usos indicados ou não. Na cetamina, por exemplo, não tem a psicoterapia assistida, isso daí não está em bula, mas isso já é prática, né, e já tem estudos mostrando que isso ajuda. Então eu estou entre tomar cuidado daquilo que eu sei que funciona, daquilo que é sancionado pela medicina ou pelas sociedades profissionais, mas dizendo que já tem o futuro também. E às vezes isso é duro. Então, por que o senhor não começa a fazer? Essa que é esse dilema, né? Então, às vezes eu penso, será que isso me irrita? Não acho que isso me irrita, mas eu tenho que ter paciência, né? As pessoas vêm procurar, acho que o exemplo que a gente deu, outros, não é incomum, né? Pacientes que vêm no consultório e querendo prescrição de cannabis medicinal. E muitas vezes eu tenho que chegar e falar, deixa eu entender melhor. Em que momento de vida você está? Eu sempre faço essa pergunta no consultório. Tá bom, a gente vai falar de drogas, eu sou especialista em dependências químicas e comportamentais. Me situa no ponto da vida, você tem 20, 40, 70 anos, onde você está? Deixa eu entender isso primeiro, né? É um jeito de falar, que mais que está acontecendo na cabeça dessa pessoa? Não, é um menino de 20 anos com a camiseta do Bob Marley que está brigando com os pais e está usando e argumentando que a maconha é liberada, que tem a cannabis medicinal. Ele está fazendo um libelo adolescente ali, né? Sim. Eu não vou entrar, ou se eu entrar nessa, eu vou dar esta visão, né? Então, retomando, eu acho que essa é a minha dificuldade, essa saia justa que eu fico, né? Muitas vezes ter esse papel educativo de dizer o que já está vindo, e se a gente pensar, mas por que você está fazendo isso, André? Espera, né? Você é pesquisador, faz as suas pesquisas, mas você é sozinho, tem um monte de gente, então espera. Eu acho que não, porque a sociedade informada, ela é viva, ela é atuante.
A gente falou queria aqui até do... puxar, Sim? eu queria até puxar a pergunta, acho que puxa até para você de lá deve topar muito com essa dificuldade lá na clínica. As redes sociais e a internet com o mau uso dificulta o trabalho do médico e dificulta o trabalho da clínica. Isso com certeza. Porque o paciente ele chega lá, Já ele quer prescrito, tomar o que ele quer. ele já quer tomar o que ele quer. Ele já vem com a prescrição dele, às vezes a família. Não, porque a quetiapina para ele não serve. Para ele tem que ser tal medicação. Eu Então, ouvi assim, o doutor André dizer... Isso, eu vi uma entrevista do Dr. André que ele disse que no quetiapina não. Às vezes Então eu não quero. O paciente que é o médico, o paciente que é formado. Ele chega com essa convicção que ele fala assim, não, a dosagem certa pra mim é tomar X remédio, eu tenho que diminuir isso aqui. Exatamente. Assim, o cara é psiquiatra. Então, eu acho que vocês vivem também, e muita gente da área de saúde vive, não é à toa que muitas vezes a gente ouve esses relatos de agressão a profissionais da área de saúde. Sim, sim. Então, há um descontentamento na sociedade. Não sei se isso vai ser um dia um curso do Canadelli que ensina, né? Essa irritação eu fiz essa geral. pergunta até para assim. reforçar, porque o Canadélica, né? Coloca na tela a nossa produção aí, Canadélica. Esse não. Aí, ó. Canadélica ensina as redes sociais, o site, que é um trabalho sério. Tem 20 profissionais, né, mano? 20 profissionais. São né? 3 fundadores e os E professores que participam do curso. Então Exatamente. busquem uma fonte correta, uma fonte de um trabalho sério. Assim como a Casa do Alto é um trabalho sério lá, onde que a gente faz essa avaliação. Uhum. Eu tenho a impressão que tem que ter compaixão humana sempre, né? A gente está lidando com pessoas em sofrimento, né? Então, muitas vezes, se você não está num dia bom, e eu falo isso para os residentes que a gente supervisiona, dá um tempo, chama um colega, né? Respirar, aquela família chega no ambulatório, até a moça da recepção já se posiciona diferente na cadeira. Tá? Se você não está num dia bom, passa a bola, você vai estar lidando com gente. Sim. Né? E essas demandas, sim, já chega com a bula pronta. Né? Se coincidir, ótimo, todo mundo aperta a mão, vamos internar, não vamos internar, vamos começar esse remédio, vamos fazer o hospital dia, tudo feliz. Tem horas que não, eu não posso prescrever isso, a medicina não permite que eu faça isso. Mas como o senhor não vai fazer? Opa, então vamos baixar a bola, vamos qual o lugar de cada um aqui? Né? Então eu vou chamar a ouvidoria, claro, tem direito, né? Então, senhora, vai para a ouvidoria, né? Vamos esclarecer. Né? Se talvez fica no embate, não adianta, tem que chamar uma terceira pessoa. Exatamente. E é muito feliz. Né? As vezes que eu fui atender demandas que a ouvidoria da instituição pede, é muito bom. Né? A gente aprende, o paciente aprende, o familiar aprende, a instituição aprende e isso aprimora. Mas é isso, eu acho que talvez uma coisa fundamental é sair da irritação. Ninguém curte irritação, né? Mas passar essa irritação em outro contexto, né? Numa supervisão, numa mentoria, e aí volta. Mas é isso, doutor. Queria agradecer pela sua vinda aqui, pelo tempo desprendido, e deixar aqui um espaço para você olhar para aquela câmera ali e falar um pouquinho do doutor, qual que é a sua missão, quais são os seus interesses, agradecimentos. A câmera é sua, o programa é seu, pode falar. Obrigado, Marcão, obrigado, Romário, e obrigado por quem está assistindo a gente. É muito feliz estar aqui no Pode Fala, porque é justamente isso, né? De alguma maneira, o Canadelli que ensina, ele entrevista, ele fala também, e eu aqui nessa posição. Então eu não posso esquecer nunca a pessoa que eu sou, o médico que eu sou, o profissional que eu sou, mas é essa disposição que vocês têm também, de estender temas relevantes em saúde mental para um público mais abrangente. E a gente fazendo com respeito, com humanidade, com humor, né? Por que não? Isso vai muito bem para todo mundo que está em algum grau de sofrimento. Maravilha, doutor. Esse foi mais um programa... Pode Fala. Pode Fala. Show de bola. Com Marcos Soares e Romário Oliveira. Uhul! Obrigado.